A corrupção em contratos públicos é um problema que tira o sono de muita gente, né? Ela desvia bilhões de reais que deveriam estar indo para a nossa saúde, para a nossa educação. Mas e se a resposta para combater esse problemão estivesse na tecnologia? Hoje a gente vai explorar exatamente isso. Como a inteligência artificial e o blockchain estão se tornando armas poderosíssimas nessa luta. Olha, corrupção em contrato público não é só uma manchete no jornal. Não mesmo. A gente sente isso na pele. É a ponte mal construída, o hospital que está sem equipamento, a escola sem recurso. É um problema que afeta a vida de todo mundo, diretamente, e vai minando a confiança na base da nossa sociedade. Fica sempre aquela pergunta no ar, né? Para onde é que está indo o dinheiro dos nossos impostos? Quando a corrupção entra no meio do caminho, essa resposta vira um labirinto. E os recursos que deveriam garantir serviços essenciais, bom, eles simplesmente somem. E como é que isso acontece na prática? Os esquemas são, infelizmente, bem engenhosos. Licitações são direcionadas, sabe, para favorecer alguma empresa amiga, preços são inflados artificialmente, pagamentos são feitos por obras que nunca saíram do papel. Tudo isso acaba crescendo na sombra de sistemas que têm pouca transparência e controles que, convenhamos, são bem ineficazes. Só que, bem no meio desse cenário, a tecnologia surge como um verdadeiro escudo. Ela oferece ferramentas capazes de criar uma barreira digital contra a fraude. É como inaugurar uma nova era de fiscalização, muito mais precisa e, eu diria, implacável. É aqui que entra a inteligência artificial. Agora, imagina um fiscal que não dorme, que não se cansa e que consegue ler milhões de documentos em questão de segundos. Pois é, a IA opera numa escala que é sobre-humana, encontrando anomalias e padrões de fraude que seriam praticamente invisíveis para qualquer equipe de pessoas. O poder da IA está justamente na sua capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela analisa montanhas de contratos procurando por cláusulas suspeitas, cruza dados para expor conflitos de interesse que estão escondidos e ainda monitora a execução das obras em tempo real. Isso, gente, é uma verdadeira revolução na forma como o Estado pode fiscalizar a si mesmo. Tá, mas como essa tecnologia funciona na prática, no dia a dia? O processo de detecção de riscos é bem sistemático e, olha, muito poderoso. O processo todo é surpreendentemente lógico. Primeiro, a IA analisa um volume gigantesco de dados de contratos. Depois, os algoritmos dela começam a procurar por sinais vermelhos. Por exemplo, uma empresa que foi criada ontem e de repente ganha um contrato milionário. Estranho, né? E por último, o sistema gera alertas bem precisos, direcionando os auditores humanos exatamente para onde a fumaça parece mais densa. E o mais legal é que isso não é ficção científica, já está acontecendo. Chatbots são usados para descomplicar regras de licitação, plataformas de compras públicas usam IA para dar alertas em tempo real sobre lances suspeitos, e já existem modelos preditivos que apontam no mapa onde os riscos de corrupção são maiores. Isso otimiza demais o trabalho de fiscalização. Mas é claro que uma ferramenta tão poderosa assim traz junto responsabilidades imensas. A implementação da IA no combate à corrupção exige que a gente navegue por desafios éticos e práticos bem complexos. Os pilares para um uso responsável são bem claros. Primeiro, proteger a privacidade dos dados. Segundo, garantir que os algoritmos sejam justos, sem preconceitos. E o mais importante, manter o controle humano. A tecnologia aponta o problema, mas a decisão final e a responsabilidade, essas devem ser sempre humanas. E isso nos leva a um dos maiores desafios de todos, um que nem a IA mais avançada resolve sozinha. A tal da zona cinzenta. Aquele espaço entre o que é legal e o que é ético. Porque muitas vezes, a corrupção mais sofisticada, ela opera dentro dos limites da lei. O problema é exatamente esse. As brechas na lei são exploradas para obter vantagens que não deveriam existir. Sabe aquelas cláusulas de contrato meio ambíguas ou aditivos que só encarecem uma obra? Tudo isso pode ser tecnicamente legal, mas o propósito é claro: beneficiar interesses privados às custas do interesse público. É nessas horas que a ética precisa falar mais alto que a letra fria da lei. E para enfrentar esses problemas de confiança e essas brechas, outra tecnologia entra em cena como uma aliada poderosa da IA, o blockchain, junto com os famosos contratos inteligentes. Pensa no blockchain como um livro contábil digital, só que esculpido em pedra. Uma vez que uma informação é registrada ali, seja um pagamento, uma etapa do contrato, qualquer coisa, ela não pode mais ser alterada, nem apagada, por ninguém. Isso cria um rastro de auditoria que é permanente e totalmente transparente.
Já os contratos inteligentes, eles funcionam quase como uma máquina de refrigerante, só que para acordos. Eles executam as cláusulas do contrato sozinhos, sem ninguém precisar apertar um botão. Um pagamento, por exemplo, só é liberado de forma automática quando o sistema confirma lá no blockchain que o serviço foi entregue direitinho como combinado. E é justamente a combinação dessas duas tecnologias que cria uma fortaleza digital. O blockchain garante que o registro é inviolável, e os contratos inteligentes garantem que as regras sejam cumpridas à risca, sem intervenção humana. Isso acaba eliminando a subjetividade e, claro, a oportunidade para favorecimentos. O que a gente está começando a vislumbrar é uma administração pública onde cada centavo pode ser rastreado, onde cada decisão pode ser auditada. Uma era de transparência radical. Mas essa promessa toda da tecnologia não se concretiza num passe de mágica, né? O sucesso dela depende de uma implementação muito cuidadosa e responsável. No fim das contas, a tecnologia, por mais avançada que seja, é só uma ferramenta. O verdadeiro potencial dela só vai ser alcançado com uma governança sólida, com leis mais modernas, um compromisso inabalável com a ética e, acima de tudo, a garantia da supervisão e dos direitos humanos. A tecnologia, então, nos oferece um nível de transparência que a gente nunca viu antes. É algo capaz de remodelar completamente a nossa relação com o poder público. Mas a questão fundamental ainda fica no ar. Será que nós estamos prontos para confiar nos algoritmos para garantir a integridade de tudo isso? A forma como a gente responder essa pergunta, bom, isso vai definir a governança do século XXI.